Eu estava nos Estados Unidos trabalhando, né? Foi lá onde eu conheci o Michael, ele era meu colega de trabalho. E em março de 2020, 17 de março de 2020, inclusive, que foi o dia que o circo começou a pegar fogo, eu voltei para o Brasil e um pouco depois ele voltou para a Áustria, né, para ficar com a família dele. E daí, 2 meses depois, todas as fronteiras fecharam entre Brasil e Europa, e só poderiam transitar entre os dois pessoas que já tinham visto, né, uma permissão de residência ou que eram nativos, né, então poderiam voltar para o seu país de origem. E daí, acredito eu que ali entre junho, começou um movimento chamado Love is Not Tourism. Amor não é turismo. Tem um website, loveisnottourism.com, em que era um movimento para pressionar as autoridades políticas a abrirem as fronteiras para casais não casados e casais casados que acabaram ficando separados por conta de algo que eles não poderiam controlar. E algumas autoridades acabaram, né, tendo empatia pelo movimento e flexibilizando as regras para isso, e a Alemanha, a Áustria foram dois desses países. Então, eu e o Marco, a gente acabou vendo uma oportunidade ali de se reunir. Então, a gente tinha uma ideia de que eu viria para cá, só que eu viria para cá para ficar, né? Então, foi assim uma coisa bem arriscada que eu fiz, que a gente fez, mas que no final deu certo, né? Mas que foi muito arriscado. Então, o que aconteceu é que eu viria para cá como uma turista com justificativa plausível, né? Que estaria dentro dessa regra do amor não é turismo. Então, eu fiz todos os processos para vir para cá como turista, né? Para a Europa você não precisa tirar um visto de turista como nos Estados Unidos, você só pode comprar a tua passagem de avião e daí quando você chega na Europa, o agente de imigração carimba o teu passaporte e diz, a partir dessa data você pode ficar 90 dias legalmente na Europa, né, na área de Schengen. Depois disso você precisa voltar para o seu país de origem. E é basicamente isso. Então eu fiz todo o processo de como se eu viesse para cá como turista, então passaporte atualizado, comprovação de renda e tudo mais. E adicionalmente a isso, para comprovar que eu tinha um relacionamento forte o suficiente com um membro da União Europeia, que também tem isso, né? Porque se a gente fosse, por exemplo, web namorados, a gente já não entraria na regra. A gente só entrou na regra, a gente só conseguiu se reunir porque, por uma ironia do destino, a gente acabou tendo que morar um tempo juntos nos Estados Unidos, né? Por uma questão de logística. Então a gente tinha um contrato de aluguel com a assinatura dos dois, que comprovava que a gente já morou juntos em outro país. E isso faria a gente entrar na regra, né? Caso a gente não tivesse morado junto, seria muito mais difícil para eles conseguirem aprovar, né, a minha entrada na União Europeia dentro dessa regra. Mas então eu fiz todo o processo como turista e daí, adicionalmente, eu tive que mostrar para o agente de imigração alguns documentos, como, por exemplo, esse contrato de aluguel. O Michael teve que escrever uma carta convite falando, meu nome é Michael, meu passaporte é tal, moro no endereço tal. A Laura é minha namorada, eu comprovo que ela é minha namorada, ela tem o passaporte tal, ela vai ficar aqui nos meus aposentos, etc, etc. Tive que comprovar que o Michael é uma pessoa real, então mostrar a cópia do passaporte e todas essas outras coisas. E mostrar pra gente de imigração fotos nossas juntos, para mostrar que a nossa relação é forte o suficiente para entrar na regra. E isso aqui, a minha ideia, como eu disse, era ficar aqui permanentemente, então conseguir um visto de estudante. Então, antes de ir para a Europa, eu fui atrás de saber quais documentos eu precisava para tirar esse visto, né? Pedi ajuda da Embaixada da Áustria em Brasília, que foi super querida, me ajudou super. E daí fui atrás de todos os documentos que eu precisaria, legalizados e traduzidos, e fui atrás de fazer esses processos, né? Então, certidão de nascimento, histórico escolar, né? Deixei todos esses documentos traduzidos e legalizados e fui para a Europa. E o plano era tirar o visto de estudante na Europa. Para isso, o que eu precisava seria me matricular numa universidade da Europa, né, Universidade da Áustria, e então fazer o pedido de permissão de residência como estudante para a Áustria. Então, o que eu precisava praticamente, eu tinha todos os documentos prontos, todos. A única coisa que eu precisava era um teste de alemão, porque para entrar numa universidade austríaca, pelo menos aqui na Universidade de Salzburg, como para um curso de bacharelado, eu precisava
de um teste, de um certificado de um teste no nível de B2 no alemão, que é um intermediário avançado. Então, o plano era, eu cheguei aqui em outubro, e o plano era que em novembro eu fizesse esse teste. No final das contas, foi muito problemático, porque quando eu cheguei aqui, deu uma semana, decretaram lockdown, então foi todos os testes, né? O teste presencial foi tudo cancelado. Daí acabou o lockdown, mas daí decretaram outro lockdown de novo, então foi cancelado de novo, e daí foi indo, né? E daí no final eu só consegui fazer esse teste no final de dezembro. Eu teria que voltar em janeiro, né? Ali mais ou menos final de janeiro. Então eu fiz o teste no final de dezembro, consegui o certificado do teste, passei no teste, consegui o certificado no final de dezembro, e só no final de dezembro que eu consegui mandar todos os documentos para a universidade e torcer para que eles pudessem me dar uma resposta o mais rápido possível. Enfim, consegui o sim da Universidade de Salzburg, estava apta para estudar lá, eles me aprovaram. E daí, quando você recebe um sim da universidade, eles te dão uma série de documentos, né, para você comprovar, para quando você for pedir o seu visto. Então eles falam, né, ó, essa menina aqui, ela tá apta para estudar na universidade, carga horária XYZ, por favor, dê um visto de estudante para ela. E daí eu fui com esses documentos da universidade, mais uma série de outros documentos que, enfim, né, tipo, certidão de nascimento e tal, que eu já tinha deixado preparado para o órgão de imigração. Isso sim, faltando semanas para acabar os meus 90 dias de que eu estaria legal aqui. Mas eu dei entrada no pedido de visto e pedi assim, por favor, meu Deus, eu sei que tá muito complicado agora, mas não tem como eu voltar pro Brasil. O meu voo de volta tinha sido cancelado e eu não tava conseguindo achar outro voo, porque a situação no Brasil tá ficando muito feia. E daí, enfim, né? Eu pedi misericórdia e eles foram muito legais comigo. O meu visto de estudante ficou pronto, enfim, no tempo correto. E daí agora eu tô com minha permissão de residência e eu consigo ficar aqui por muito mais tempo, né? Do que só 3 meses.